Oi, gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Que é uma lamentação, então eu posso falar algo particular. Eu tenho saudade de algumas coisas, principalmente de pegar um ônibus e lá dentro do ônibus encontrar uma comitiva de crente pentecostais ou cheios do Espírito Santo, ou de verdade, sabe, servos humildes, simples, que orava de verdade, jejuava, subia e descia a montanha, entrava em caverna, e você encontrava um desses tais dentro de um ônibus, e em vez de falar gírias ou fofocas, era uma paz do Senhor misturada com línguas estranhas, revelações ou profecias. Eu sinto saudade disso. Eu sou desse tempo em que eu saía de uma vigília e no meio da rua encontrava-se com outro irmão ou irmã, ou uma comitiva, né, de irmãos crentes, piedosos em Cristo, sérios, homens de Deus, e passava-se profecias. Tinha cura naquele momento, tinha milagres. Se você que crê, né, nas manifestações verdadeiras do Espírito Santo, antigamente era mais sério. Hoje as brincadeiras em cima dos altares estão tamanhas. Você vê pessoas inventando línguas estranhas, quando não, você vê pessoas inventando poderes mirabolantes, esquisitos e estranhos. Hoje você vê pessoas tentando imitar pregadores da internet, tentando imitar a língua estranha dos pregadores que ele assiste ou que ele admira. Não é errado você admirar um pregador. Errado é você querer ser aquele pregador. Cada um tem a sua identidade. Cada um vai ter a sua personalidade. Então, assim, seja você mesmo. Não precisa imitar a ninguém. Porém, eu não posso deixar de dizer, eu tenho saudades daqueles cultos em que nós entrávamos na igreja e encontrávamos as portas da igreja um pouco até fechada, e quando você abria aquele calor, às vezes até ficava meio esquisito, tinha até um cheiro ruim, porém você olhava as paredes eram suadas, os chãos eram molhados, e você não via ninguém andando na igreja, era crentes, se estivesse andando, era orando, de um lado para o outro, era crentes chorando com a cara na parede, era gente chorando com a cara no chão, fazia-se as suas poças, né, de lágrimas, era um derramamento na oração genuíno, posso até usar esta palavra. Você vê os nossos corações literalmente aquebrantados para o Senhor. Hoje nos nossos cultos tem muito grito para pouca palavra, tem muita revelação para pouca oração, e a gente não vê mais o mesmo poder ou o mesmo nível de poder de antes. O que mudou? Por que será então que hoje é diferente? Hoje o poder é em revelações e não mais em manifestações. Porque para mim revelação é uma coisa, manifestação é outra. Vejo que parece que é mais bonito hoje uma pessoa gritar do que pregar. Eu tenho saudades daqueles irmãos que não tinham leitura, mas tinham uma vida de oração. E quando pegava no microfone, pregava como se fosse um mestre, até um doutorado, um bacharel até em uma teologia ou em um estudo avançado. Eu tenho saudade de ver irmãos que era simples, falava até errado os livros da Bíblia, citava-se o nome de Êxodo, Exodo, né, e assim por diante, mas abria-se a boca para pregar Cristo, para pregar a Bíblia, e não hoje. Os nossos idosos de hoje, quando prega, eles mandam todo mundo ir para o inferno. Se está de mini saia, você vai para o inferno. Se vê alguém fumando, vai você e esse cigarro para o inferno. Manda todo mundo ir para o inferno. E eu não vejo na Bíblia Jesus passando por um pecador e dizendo, vai para o inferno, não. Ele chama e o liberta. Jesus o chama e o restaura. E por que a gente então os lança no inferno? Como as pessoas, ao saírem nas ruas, cristãos com Bíblia nas mãos, tem a Bíblia na mão, mas não tem ela na fala. Tem a Bíblia na mão, mas não tem ela na prática. Aí quando alguém vai te perguntar da Bíblia, ele é um ignorante, ele é um estúpido, ele é um soberbo, um grosso, um ogro, e nem sabe falar de Bíblia, não sabe falar de Deus, não sabe falar de misericórdia, de renúncia, de céu. Não, ele só sabe falar assim, você vai para o inferno com o seu pecado, mas não consegue mostrar com a verdade, né? Para que aquela pessoa se liberte, para que aquela pessoa encontre com a verdade, pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu tenho saudades de ouvir mais Bíblia do que fofoca. Eu encerro dizendo, não adianta saber tudo do mundo e não saber nada de Bíblia. Melhor dizendo, não adianta saber tudo
o que acontece no mundo e não saber nada de Bíblia. Um exemplo, sabe tudo de quem saiu da igreja, de quem mudou de ministério, de quem está grávido, de quem casou, de quem caiu, de quem pecou. Sabe tudo, mas não sabe falar de crucificação, renúncia, não sabe falar do Espírito Santo, não sabe falar de misericórdia, não sabe falar de céu, nem mesmo do próprio Cristo que serve. Só sabe falar do que é da terra, só sabe falar daquilo que ele vê na terra, de fofocas e de contenda. Então eu tenho saudades de ouvir dos meus irmãos, porque eu faço parte desse corpo de Cristo e faço parte da sua família também em Cristo. Eu sinto saudade de conversar com você e você falar para mim conselhos bíblicos. Eu acabei de me casar e até hoje você não vê pessoas aconselhando recém-casados, você não vê pessoas aconselhando jovens, você não vê pessoas aconselhando solteiros, você não vê pessoas se auto-aconselhando, você não vê mais dentro da igreja pessoas se ajudando. Parece que é cada um por si e Deus por todos. Parece que a gente não se ama mais. Nós temos muita correria para festas. É chá disso, é chá daquilo, é encontro disso, é encontro daquilo. Mas na verdade é tanto encontro que tem mais desencontro do que um encontro. É tanta festa para pouca alegria. É tanto espetáculos, mas não vemos Deus nesses espetáculos. Parece que fazemos festa somente para estarmos ali, arrecadar dinheiro, enviar votos e nada mais. Tanto que até as almas que geralmente se ganham em uma festividade, você nem sequer vai atrás, nós nem sequer mais a vemos. E se ela ainda permanecer de pé, você vê que não tem muita estrutura, porque hoje ganha-se uma alma para Cristo, postamos na internet, 1000 almas para Jesus, 40.000 almas para Jesus, mas na verdade são números, porque cuidado não tem cuidado. Às vezes eu até me pergunto, será que ainda vale a pena fazer apelo na igreja, a alma se render aos pés do Senhor, sendo que a própria igreja, que aquela alma se rendeu, não se preocupa em fazer ele firmar os seus pés naquele lugar, naquele ambiente, para que venha ter uma raiz. Então às vezes eu me pergunto, será que isso ainda vale a pena? Logo eu me pergunto, e eu também respondo a mim mesmo, eu estou fazendo para quem? Se você também não fizer isso, você não aguenta. Então eu vou falar o que eu faço. Eu sempre no final das minhas indagações, eu tenho que me lembrar que eu estou fazendo para a glória de Deus, que eu estou fazendo para agradar a Deus e que o meu galardão, quem vai me dar é Deus. Sendo as minhas obras boas ou ruins, ele diz, eu tenho um galardão, está preparado para dar a cada um segundo as tuas obras. Então pense nisso, reflita sobre isso. Não sei qual é a época do evangelho que você foi chamado, que você começou a conhecer a Jesus Cristo. A minha época era muito diferente dessa. Eu hoje tenho os meus 30 anos e eu sei que eu cresci em uma época em que verdadeiramente crianças, jovens, homens, mulheres, velhos ouviam a voz de Deus. Se permitia ser usado por Deus e não usava Deus. Era Deus que usava ele. Entendeu? Então assim, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. E que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha vida também. Deus abençoe. Ore por mim e eu vou estar orando por você. Amém?